Aí, estamos online? Estamos online. Testando, tem que ver se está funcionando, né? Será que estava dando para ouvir? Se alguém puder dar um ok aí. Né? Se está chegando o som, se estava chegando o som da guitarra. Som da guitarra, se está chegando meu som, se está chegando meu vídeo. Alguém deu ok aí, Boni? Ainda não. Beleza. Então, eu já vou começando. Beleza. Tá ok. Aí. Então é isso aí, vamos começar aqui a segunda live, né? Guitarra sem bloqueios. A gente vai falar do assunto da semana aí, a gente teve muito assunto que foi postado aí durante a semana. E aí, como na semana passada a gente fez, eu acho legal começar pelo podcast. Porque eu acho que... Já começou as piadas, sério? Não, tô rindo do episódio do podcast. Por que você tá rindo? Da saga do podcast. Putz. Pois é, a gente atrasou porque o podcast não postou desde ontem no Instagram. A gente conseguiu, né, postar no Facebook, no YouTube. Atrasamos absolutamente tudo porque o podcast não foi postado no Instagram. Estamos tentando ainda, por isso que o Boni tá rindo. Tô aqui com meu parceiro Adriano Boni. Isso aí. Dá uma alô aí. Isso aí. Tá aí produzindo esse conteúdo, fazendo tudo que está acontecendo aqui na live. Então eu queria começar pelo podcast, que não saiu no Instagram, mas foi legal pra cacete, né? Meu irmão, Thiago Alves, a gente gravou aqui no estúdio e falamos basicamente sobre os assuntos que a gente fala aqui, né? Que é música e desenvolvimento musical. E eu abri o podcast falando com ele do tema do podcast, né? O assunto é som, o nome do podcast, porque tudo é em volta, né, do som, da música, é um dialeto que a gente usa, né, no meio musical, quando a pessoa vai fazer som. E eu pedi pro Thiago, ele, de certa forma, ajudar a explicar. Posso tirar aqui, Boi? Pode tirar. Pode? Ajudar a explicar, né, como é que a gente... que leitura a gente faz do que é essa nomenclatura, esse
chegar a ser esse estágio de fazer som, né? Que tipo de música que a gente vai produzir. Eu achei, ele falou muita coisa super legal, né? Principalmente em relação à liberdade musical. O Thiago colocou o quanto para ele fazer som tem a ver com essa liberdade, mesmo que tenha, né, uma coisa ou outra ali, uma obrigação ou outra, como a gente chama, né, em torno da música, mas que tem uma liberdade de, na hora de você estar produzindo música ali, que você está tocando, que você não esteja obrigado a tocar o tempo todo o que está escrito ou ensaiado, ou seja lá, de que forma combinado. Né? Essa liberdade para ele tem muito a ver com fazer som e, obviamente, para mim também, né? Eu justamente perguntei a ele para ouvir a versão das palavras dele, mas eu tinha bastante certeza de que a maneira como a gente se lida com isso é bem parecida. E aí ele falou, além dessa liberdade, ele falou também da coisa do contrário, né? Que é um trabalho que você está ali com absolutamente tudo obrigado. Ele deu o exemplo dos musicais, né? Que está tudo escrito, né? Fazer musical é você tocar absolutamente escrito toda noite, a mesma coisa, né? Toda noite, tudo que está ali programado, ensaiado, extremamente combinado. Esse seria, de certa forma, o contrário, né, de fazer som. Então, achei super legal que o Thiago colocou. E outra coisa que muito bacana foi o fato dele colocar o que mais atrai ele, o que ele mais gosta, né, que é sair de casa sem saber absolutamente nada do que vai fazer. E, de certa forma, lá a gente conversa, né, que a rotina da noite paulistana, da música instrumental, tem muita relação com isso, né? Tem muita relação com você sair sem saber o que vai tocar, muitas vezes com quem vai tocar. A gente sabe onde vai tocar, que horas começa, às vezes que hora acaba, mas mais nada, e isso é muito, muito interessante, né? Inclusive, um festival que eu cito lá, né, que foi o festival Four Zones, é um festival autoral, de música autoral, que vai acontecer agora, quando a gente estiver terminando a live aqui às 8 horas, no Carreira Produções, no @Carreira Produções no YouTube. É um festival que eu toquei somente composições minhas, né? E aí a gente fez um ensaio, eu, Cuca Teixeira, Gabriel Gaiardo, Carlinhos Noronha, e tocou somente composições minhas. Então foi até uma situação diferente para mim, de chegar no palco já sabendo que músicas a gente vai tocar, que ordem. Já havia acontecido, de certa forma, coisas parecidas, assim, né, de trabalhos, mas não para fazer som, assim, é uma coisa diferente mesmo. Mas, como o Thiago falou, isso tem relação porque é a primeira vez que eu estou apresentando essas músicas, as músicas que a gente gravou no meu disco, que deve sair em breve. O disco está gravado, mixado, estamos no processo de fazer a capa, até perguntaram na semana passada. Mas até o Thiago comentou, né, que isso é porque é a primeira vez. Com o tempo, assim eu espero que a gente volte a tocar com constância, né? Com o tempo, isso termina sendo super natural e as coisas voltam ao normal. Então essa primeira parte, essa primeira resposta do Thiago em relação ao qual era o conceito dele de fazer som, foi muito legal. E ele caiu também na parte do interplay, né? Do quanto essa coisa de ouvir o outro e reagir e tocar junto naquele momento ali, estar no momento, é significante para esse processo de fazer som, porque você está ali ouvindo, é um diálogo, uma conversa musical, que você está ali dialogando e alguns chamam de interplay, reatividade, mas são ouvidos atentos ao que está ali, né? Ao que está ali acontecendo naquele momento. E o quanto, o Thiago já tinha me falado isso outras vezes, o quanto isso para ele hoje tem uma relação muito grande com o tempo que ele toca junto com as pessoas, né? Ele falou, obviamente, do Paulinho Vicente, do Felipe Silveira, que são dois músicos que ele toca há muito tempo, e a liberdade que eles três têm juntos, tocando juntos. Obviamente eu sinto isso também com as pessoas que eu toco junto, até por isso chamei as pessoas que eu citei, né, o Cuco Gaiardo e o Noronha, para gravar o disco comigo, porque são pessoas que eu sinto essa conexão muito grande, por muito tempo tocando junto, muitas e muitas vezes. Então essa relação do tempo tocando juntos tem uma influência muito grande, né, na hora de você chegar para fazer o som. Muito bem,
já que você já pausou aí. Pausei. O Flávio Silva falou que se você colocar a guitarra de lado, você vai cair. Acho que ele tá usando com um contrapeso aí. Se eu colocar a guitarra de Se você lado... deixar a guitarra de lado, você cai, porque ela tá sendo contrapeso. Não, com certeza, com certeza. Flavião entende bastante de alavanca. Faixa preta de jiu-jitsu, ele tá vendo aí que o peso tá para um lado, né, Flavião? Você é um cabeção. É que o peso tá para um lado, a guitarra tá me segurando, né? Isso você entende. E de guitarra muito também. Flávio Silva, em breve a gente vai gravar um podcast com ele. Queremos você aqui. Super guitarrista aí, que estava morando em Nova York e com a pandemia voltou aqui para dar ar da graça esse tempo. Nessa situação infeliz, mas a gente tem tido ele por perto. Abração aí, Flavião. Pode continuar? Podemos. Isso aí. Tem uma galera que entrou agora, você até dá essa ligação. Eu não tô vendo, infelizmente eu não tô vendo quem entra. Entrou bastante gente, não dá pra falar todo mundo, temos 10 pessoas online agora. Legal. Mas, então é isso aí. Oi pra galera que tá aqui, que bom que estamos atrasados. Explicar de novo que estamos atrasados, porque tivemos diversos problemas em publicar o podcast dessa semana. Ainda não cessaram todos os problemas. Cessaram aí, Boni? Ainda não, né? Não, estamos aí. Ainda não cessaram o podcast. Pois é, coisas da vida real. Mas, uma outra coisa legal, continuando falando do podcast com o Thiago, que ele falou, que eu perguntei a ele, né, sobre um papel importante que ele tem na cena paulistana, que é dar atenção a novos músicos, né, novos talentos que estão surgindo. Nesse sentido, ele é super importante. O Michel Leme também, meu irmão, é super significativo nesse sentido de trazer, não é trazer, né? O Thiago não gostou quando eu falei trazer, mas trazer no sentido de abraçar, dar oportunidade, né? Facilitar o caminho para essas pessoas que estão chegando interessadas, que você vê que tem um apreço pelo som, pela música. E, de certa forma, é ótimo, né, você facilitar a trajetória dessas pessoas. O Michel e o Thiago, para mim, das pessoas mais próximas de mim, são as duas pessoas que eu consigo lembrar de mais reincidência de fazer isso, né, de mais pessoas que eu me lembro de ter ouvido falar a primeira vez, tocando com eles, e estão aí, muitas até hoje, né, lá no podcast eu falo. E o Thiago fala de que ele tem consciência disso, né? Ele tem consciência e é uma gratidão que ele tem pelas pessoas que fizeram com ele. Então, ele cita o Evaldo e o Lito, o pessoal que ele tocou lá no Mancini, o Luiz Melo, cita outros nomes lá, mas muitos desses que tiveram muita paciência com ele e colocaram ele numa trajetória bem bacana. E aí, na hora que ele fala do Lito, a gente começa a entrar num assunto que eu e ele, a gente conversa muito, inclusive depois do podcast, a gente passou a madrugada conversando num posto de gasolina, Boni. A gente ficou no posto. Não podia nem ficar no posto. Aí a gente teve que atravessar a rua para ficar. Foi. Então eu peguei um Guaraná, ele pegou um Guaraná Viton, ele pegou um café, a gente atravessou e ficou conversando a noite toda, madrugada inteira, que é de costume, sobre discos, nomes, os velhos, como a gente chama, né, os velhos, a gente, né, quem estava no disco de quem, a gente conversou muito sobre telônios. E ele fala que o Lito teve uma responsabilidade muito grande para ele sobre isso, que é muito legal a história, de que o Lito sempre teve essa mania de gravar os discos, a gente conta as histórias lá, quem quiser ver tá lá, mas que na hora que surge a bibliografia do Miles, né, que quando eu fiz uma cópia, eu consegui uma cópia em português, era dificílimo, eu consegui essa cópia em português, não consigo me lembrar com quem, mas eu me lembro que eu criei um grupo, eu acho que no Facebook na época, falei, bicho, tô com essa bibliografia do Miles, copiei para um monte de gente, Thiago foi um deles, ele perdeu a dele, mas o Lito, não sei se foi nessa mesma época, começou a ouvir a discografia do Miles cronologicamente enquanto ouvia a bibliografia, enquanto lia a bibliografia. Isso é um negócio muito legal, né? Muito legal. Então você volta ouvindo, né? Revivendo aquilo ali, ouvindo. E o Thiago teve essa sacada de fazer isso com outros artistas, né? O que acontece é que você termina conhecendo a história, assim, isso é uma coisa que assim, eu não sei dizer o nível de importância que existe hoje, eu sei que é pouco, mas eu sei o que teve para mim
que é entender a cronologia das coisas, né? Falando de Miles, que teve na história do jazz, propriamente dito, o cara participou do bebop ativamente, gravou os takes mais importantes lá, Billy's Bounce, com Charlie Parker. Depois... Ele tá em Dona Lee? Ele está em Dona Lee, inclusive tem a dicotomia ali, né? A confusão de quem é Dona Lee, né? Se é do Miles ou se é do Charlie Parker, né? Tem essa confusão na história do jazz, quem é realmente a composição. E ele está em diversas músicas com Dizzy no piano. É muito interessante isso, né? Porque ele chega como novo talento em Nova York, com 17, 18 anos, para estudar na Juilliard. Rapidamente ele sai da Juilliard e vai para a noite e participa das primeiras gravações do bebop e logo depois grava o Birth of the Cool. Aí, essa trajetória, essa cronologia que é interessante, ele grava o Birth of the Cool, né, para depois gravar o Kind of Blue, para depois gravar o Beaches Brew, o que de certa forma a gente está falando do bebop, do cool jazz, do jazz modal, e aí ele antes do Beats Brew ele grava muitos discos com o segundo quinteto clássico, né? O primeiro é com Coltrane, Cannonball, Wynton Kelly e caramba, acho que Billy Cobham, esqueci o nome do batera. Não é, eu tô com o nome dele na cabeça, eu quando isso acontece, bicho. Eu vi ele tocar ao vivo aqui, o Jimmy Cobb. Esse primeiro quinteto e depois o segundo com Herbie, Wayne Shorter, Ron Carter e Tony Williams. Ele tá ali muito presente, uma força imensa no hard bop, né, nos anos 60, e depois grava no final dos anos 60 o Beat Brew. Eu tô falando isso, essa trajetória, porque ele participou de diversos surgimentos da história do jazz, dos estilos, né, para quem é historiador. E se você não entende isso, você não entende, né? Que você ouve. Eu me lembro a primeira coisa que eu ouvi de Miles com minha mãe, se eu não me engano, foi ele tocando Michael Jackson, tocando o Human Nature, né? Aí você fica com aquele trompete vermelho, e aí depois, né? Se você não entende, pelo menos pra mim, repetindo, pra mim essa cronologia é super interessante, né? Sim, o Diego inclusive comentou sobre isso, que realmente é importante saber a história da música como um todo, né? Puta, eu sou aficionado nisso. Inclusive, né? O Diego também perguntou se o podcast... Quem é o Diego? Diego de quê? O Diego... Pra ver se eu conheço. Se é aluno do curso. Diego Andrade. Ah, Diegão, claro. Ele perguntou se o podcast está disponível nas mídias de streaming. Não, ainda não tá. Não. Não, ele tá, o podcast você vê, Diegão, no YouTube, a gente tá tentando colocar aqui, o primeiro com o Wilson Teixeira, o segundo, a gente teve problema em subir desde ontem, eu e o Boni aqui, a gente tá tentando resolver, mas tá no YouTube, no YouTube tá organizado por playlist, e aqui no Instagram a gente vai organizar também, por série, né, no Instagram eles chamam de séries. E também tem no Facebook. E tem no Facebook, tá tudo, aqui o Boni 360, irmão. A gente sai fazendo o trabalho todo aqui. E foi o Diego que falou da história, sim, né? Também. Em breve estaremos com isso disponível também nas mídias de streaming, né? Sim, o podcast, em breve, Em breve a gente vai estar na plataforma podcast. Até o Thiago que deu a dica pra gente, né? Como fazer. Vamos tentar fazer. Mas essa coisa da história, da música... Eu falo isso lá no podcast, que pra mim isso já vem de antes, assim. Eu já tinha isso mas muito antes de ir conhecendo, né? Eu conheci James Brown a partir do Red Hot Chili Peppers. Mas muitas outras coisas, assim. Conheci Frank Zappa através de Steve Vai. Conheci Steve Vai através do John Frusciante. E eu me lembro que eu falo com o Thiago lá, é interessante porque você vai, tipo, Frusciante indica Zappa... Não, Frusciante indica Vai, que indica Zappa, que bicho, aí Zappa, se ele abrir a boca pra falar, ele vai falar de Wes Montgomery, Thelonious Monk, vai falar de Coltrane, vai falar de Hank Mobley. Isso em diversas situações, né, da história. Eu acho isso essa árvore genealógica
Alguém contou uma piada. Não, subiu o vídeo. Ah, subiu o vídeo. Aí. Essa árvore genealógica da música, eu me interesso muito, assim. Tanto que foi um dos grandes motivos pelos quais eu fui fazer faculdade de música. Essa parte da música europeia, assim, que não era tão fácil, não existia essas coisas de curso online, etc, etc. Né? Então a gente fala isso com o Thiago, fala dos discos, né, da história e aí dessa coisa do entendimento da história também, que é um lance que eu vi de uma live dele com o Jefferson Rodrigues, super saxofonista aqui de São Paulo, Jé. Na live dele, na live deles, eles falam, né, sobre essa coisa do músico de sopro, que vem chegando, né, querendo tocar esse tipo de música, etc. E de repente a referência do cara primeira já é o Giant Steps do Coltrane, sabe? O cara não passou antes por outros caras, não passou por Dexter Gordon, não passou por Charlie Parker. Eu acho que não tem problema nenhum, mas assim, eu não teria capacidade de assimilar dessa forma, entendeu? No podcast eu falo, bicho, se eu não tivesse entendido Charlie Parker transcrito primeiro, eu não sei de que forma eu conseguiria absorver o que eu transcrevi do Coltrane, Joe Henderson, de outros saxofonistas que vieram depois, né? Auditivamente, pelo menos, quando era uma relação exclusivamente auditiva, eu não tinha essa aptidão a dizer assim, não, vou transcrever isso aqui, né? Vou transcrever Coltrane tocando Locomotion, que foi um solo que para mim foi importantíssimo, assim. Tanto que eu transcrevi e toquei o Countdown quando estava numa fase de evolução um pouco anterior, e perdi completamente aquilo ali. Muito pela a energia e o andamento que aquele solo se encontra, que é né, complicadíssimo, mas também eu acho que por não ser o momento certo assim, de fazer, na minha evolução, na minha trajetória. Né? Então, isso aí a gente conversa um pouco, muito por causa dessa live do Thiago com o Gé, que foi legal pra caramba, recomendo essa live também, Thiago Alves, Jefferson Rodrigues, uma live, tá no Instagram do Jefferson, se eu não me engano. Aí a biografia do Miles, a gente falou, ele falou que ele depois fez na do Coltrane também, que na verdade não é uma biografia, é um livro do Ashley Ken, que ele escreveu 2 livros sobre o Kind of Blue e sobre o Love Supreme, né? São 2 livros incríveis, assim. E o do Coltrane é sobre o Love Supreme, que também, mas como o Coltrane ele vai falando, descrevendo, né, os discos antes, o Blue Train que ele grava, o Coltrane Sound, esses discos são assim, o Blue Train, o Coltrane Sound, Giant Steps e qual tem mais? O Soul Train, esses discos assim são para mim obras inqualificáveis, assim, eu não tenho nem como descrever, assim, o impacto que causa em mim ouvindo sempre, assim, teve alguém que falou isso recentemente, acho que foi o Cássio, já vou citar, o Cássio Ferreira com o Jefferson Rodrigues também numa live, eu assisti, e eu acho que foi o Cássio que falou que também não tem essa relação de muitos discos, eu também não tenho, tenho uma relação muito próxima com poucos discos. Então esses 4 do Coltrane, o Coltrane Sound, o Soul Train, o Giant Steps e o Blue Train, são discos que pra mim, assim, são muito, muito marcantes. A gente conversou também, eu e o Thiago, a gente conversou ainda no podcast sobre o lance da formação, né? A gente fala um pouco do ensino musical, acadêmico, a diferença do Brasil para o exterior. Eu tive experiência no exterior, o Thiago já tocou fora, já deu workshop fora, então isso termina sendo uma coisa que a gente sempre volta a falar, e assim, basicamente o que ele coloca é que essa formação precisa ser mais voltada para a performance, né? No Brasil, para conseguir ter um resultado parecido, né? Ou que vá na mesma direção, porque senão termina sendo termina tendo o resultado quase que exclusivamente acadêmico, né? De reflexão. Fala, Boni. Não, aqui entrou uma galera aí, Guitar Experience, por exemplo. O André. Tá na área. Geralda. Legal. Precisamos saber como é que tá o volume aí pro pessoal da live por desencargo.
É, o João Travassos diz João. que você é a Andrea Sade da guitarra brasileira. Pô, João, muito obrigado, mas não faço ideia do que você está falando. João Paulo e Adriano, eles têm a capacidade de trazer coisas do além que eu não faço ideia do que seja. Sim. Eles sempre tiveram, meus irmãos. O João também perguntou cadê a PRS? A PRS devia, você... a gente já era para ter trazido, né? Mas não está aqui. E se você prefere Gibson ou Sadowski? Puta, bicho, João Paulo fez essa pergunta, é legal a pergunta. Ele está perguntando, eu tenho uma Sadowski, tenho uma Gibson. Eu peguei a Sadowski na época que a Gibson me trazia muita dor de estudo e de palco. Então eu peguei a Sadowski, que é uma guitarra com ergonomia incomparável, né? Porque é uma guitarra moderna, machuca muito menos o corpo, mas não me adaptei a uma relação com ela ao vivo, assim. Então eu terminei ficando com a Gibson, mas em termos sonoros é um negócio assim difícil de escolher assim entre Gibson e Sadowski, entre a minha Gibson e a minha Sadowski, né? Mas existe uma relação com a Gibson, até converso com o Flávio, não sei se ele ainda está aí, a gente já conversou muito sobre isso, o Flavião é aficionado nesse assunto de equipamento, timbre, som, guitarra. Eu acho que é o cara que eu conheço que já teve mais guitarra acústica e semiacústica, eu acho que é o Flávio. Acho não, tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Não consigo imaginar quem possa ter tido que teve mais guitarras. O Flávio teve muitas Gibsons, muitas GBs, muitas Ibanez. Eu não sei se ele teve Sadowski, mas ele teve outras marcas alternativas. O Flavião é craque nisso aí. Não sei se ele está ainda aí. Mas a minha relação com a Gibson e a Sadowski é essa. Quer mais, bom? Tem mais? Continuo. O dia que eu preciso aumentar a guitarra. Pra aumentar a guitarra tá desligada, ainda não cheguei na parte aqui. Mas ele tá falando da hora que ele tava tocando? Provavelmente não. Acho que ele tá tirando uma com a sua cara mesmo. Então, o do Thiago, finalizando o podcast do Thiago, eu acho uma parte muito interessante, é a relação que ele tem com o blues, né? E ele expande essa coisa do blues. Primeiro, assim, o blues, quando a gente fala o blues, não é somente o blues como origem da música popular negra americana, né? Não é somente isso. É o blues como expansão através do jazz, como ele se expande, se expande harmonicamente, né? No bebop, principalmente. E o Thiago como coloca o Rhythm and Change ali do lado, o blues e o Rhythm and Change, e fala tá tudo ali, né? Na hora que ele fala tá tudo ali, nem sempre é fácil de entender. Mas se você for parar para analisar de forma sistemática, realmente, você pega o blues tem o 2/5 maior, tem um 2/5 menor, tem modulações tonais, né? Porque você não toca a mesma escala a partir de nenhum dos acordes. Eu falo isso muito no curso no Guitarra Sem Bloqueios, que assim, uma coisa é você observar o blues como uma escala pentatônica e tocar, fazer música em cima de uma progressão de 12 compassos de blues numa escala pentatônica. Outra coisa, você realmente entender as sonoridades que cada um dos acordes ali está oferecendo e as expansões harmônicas que esses acordes oferecem, né? Eu acho que, eu falo isso muito no curso, no Guitarra Sem Bloqueios, eu acho que o blues é a sequência harmônica mais tocada da humanidade e também mais reharmonizada, né? Obviamente é mais usada, então tem muitas reharmonizações do blues ali, muitas muito populares, né? Que você, se você chegar para tocar qualquer pessoa mais experienciada, assim, muito provavelmente essa pessoa sabe essa reharmonização, tá tocando ali uma preparação de 2/5 para cada acorde novo que entra, né? Um 3/6/2/5 no lugar do 1/6/2/5 do final, do turnaround final, ou colocando um acorde diminuto depois do 4, né? Isso é muito interessante. O Rhythm and Change também. O Rhythm and Change às vezes é um tema tocado, além de mais rápido, a troca dos acordes ele é mais intensa, né? Porque o Rhythm and Change ele já começa com 2 acordes por compasso. A gênese dele, né, a origem do Rhythm and Change,
são aqueles 4 acordes, 1, 6, 2, 5. Rhythm and Chains é uma coisa super interessante, né? O nome, por que desse nome? O nome Rhythm and Chains, ele vem de uma música chamada I Got Rhythm, de Gershwin, né? Uma música super famosa do cancioneiro americano, do início do século, do cancioneiro americano, e tem essa progressão harmônica que eu vou chutar aqui, sem embasamento acadêmico, mas eu acho que é a segunda harmonia mais gravada do mundo. Eu acho que é o Rhythm and Chains mais modificada e mais utilizada da música popular. É o Rhythm and Chains, eu faço esse chute aí. E tem como base essa música, né, de de Gershwin, né, que é o I Got Rhythm. E aí a gente termina o podcast do Thiago e entra no primeiro assunto que teve nessa semana, na segunda-feira, que foi o som que eu fiz com ele, né? Aqui no estúdio, em duo. Não sei se foi coincidência ou não, mas foi o que a vida ofereceu. Isso foi gravado há bastante tempo atrás, né, Boni? Você sabe quando a gente gravou aquilo, não? Foi em meados de setembro, talvez. De 2020, né? Setembro de 2020, beleza. Se não foi antes, né? Não foi antes. Foi antes. Foi antes? Enfim, a gente gravou aquilo tem muito tempo. O Thiago estava gravando o curso dele, né? Que ele não gosta de chamar de curso, ele gosta de chamar de aulas. São as aulas, as aulas que ele chama Introdução à Arte do Acompanhamento no Contrabaixo. Eu sinto uma honra imensa assim, de ter feito parte, muito presente disso, porque eu acho que fui um incentivador, basicamente, do Thiago de fazer isso, e ele adorou fazer e está aí com essas aulas, como ele gosta de chamar, maravilhosas na mão. E aí ele me convidou para fazer parte das aulas, gravando um dos exemplos, né, que a gente tocando um blues que ele gentilmente cedeu para que eu pudesse postar como uma das postagens dessa semana, que é o Blues pro Pompeia, que é como a gente se chama. Eu chamo ele de Pompeia, ele me chama de Pompeia. Eu não lembro quando foi isso, mas tem muitos anos, porque eu moro na Pompeia, mas sou de Salvador. E aí, eu não vou me lembrar a conversa, mas eu falo, obviamente, Pompeia com o sotaque de Salvador, né? Não falo Pompeia, nem vou arriscar aqui imitar o sotaque paulistano de falar Pompeia, mas é onde eu moro há quase 20 anos agora, né? Quase 20 anos. O bairro de São Paulo que eu moro. Bicho, aquilo ali pra mim tá com o Thiago, tocar, aliás, não só com o Thiago, aí eu vou expandir pra, bicho, assim, uma quantidade muito grande de músicos aqui que ter a oportunidade de tocar, dividir, fazer música, fazer som com eles, assim, dos mais velhos aos mais novos. É um privilégio, é uma honra muito grande em poder fazer isso. E assim, ele me convidar para fazer parte assim, das aulas dele e dar como exemplo ali. Felicidade imensa, e tá aí, quem quiser ver, foi postado na segunda-feira, a gente tocando o Blues pro Pompeia, a música que ele fez em homenagem a como a gente se chama, né? Pompeia. E aí, na terça-feira, eu postei o solo do Recorda-me, que é uma transcrição, aí tem totalmente a ver com o assunto dos podcasts. O assunto aqui é basicamente o mesmo, o assunto é som, a gente fala basicamente de música aqui o tempo todo. E aquele solo do Joe Henderson, para mim, é muito legal. Tem muita coisa para aprender ali, o solo do Recorda-me. O Recorda-me é uma música super interessante do disco de estreia de Joe Henderson, né? O disco de estreia dele como o norte-americano chama como líder do grupo, né? O nome dele está na capa, como líder, é o primeiro disco. Tem o Blue Bossa também, se eu não me engano, é a primeira gravação de Recorda-me e do Blue Bossa, que são composições dele que se tornaram músicas tocadas no mundo inteiro. Se chegar a uma jam session, no mundo inteiro, se tu puxar uma dessas músicas, se a turma não souber, tem algo que não deveria estar acontecendo ali, né? Recorda-me e Blue Bossa. É um repertório considerado canon no mundo inteiro. E o Recorda-me tem uma coisa super interessante, é que ela tem uma sequência
por ser já da década de 60, do início de 60, né? Já tinha passado o bebop, aquela coisa de muitos acordes, e também já tinha passado o modal, não passado, né? O modal já era uma realidade, né? Que o Kind of Blue é de 59, ele mistura essas duas situações, né? Ele fica 4 compassos num Lá menor, depois 4 compassos num Dó menor e vai para uma sequência de acordes bem característica do bebop, é uma sequência de 2/5, até chegar ao Mi7 dominante ali, alterado, dondim, como você quiser tocar, para preparar para o Lá menor de novo, né? É uma harmonia super interessante. E tem muito a aprender naquele solo ali. A gente gravou a transcrição, já postamos uma das frases, né? Sugerindo estudos para assimilação do vocabulário com uma das frases, e tem mais várias outras para serem postadas desse solo, né? Porque o solo tem esse Lá menor parado, tanto o Lá menor parado quanto a sequência de acordes encadeados em 2/5, né? Uma sequência mais intensa de acordes. É um solo super interessante. Eu falei pra caramba aqui, eu ia até dar uns exemplos, Boni, mas quanto tempo já tem aí? Temos quase 40 minutos. Quase 40 minutos. Aí eu ia dar uns exemplos, mas nem vou. Inclusive o festival deve ter começado lá, né? Já estou acompanhando, mas ainda não. Não? Aí, ó. Rapaz, aqui é muita profissionalidade, bicho. Então, beleza, porque ainda não começou o festival, a gente quer desligar, vai lá ver a gente tocar. Vamos desligar pra gente ver a gente tocar. Sair daqui e ir lá pro Carreira Produções Artísticas para assistir o show ao vivo. Sim. O João perguntou aqui ainda se você prefere Slipknot ou Machine Head. Essas perguntas de João Paulo, bicho. O João Paulo ele, claro que é ele. Só existe ele no mundo, só existe João Travassos, João Paulo Travassos. Ó, Kesolino, que bom que você tá aí, irmão. É isso aí. João, essa é uma pergunta difícil, mas não é difícil não. A resposta é simples, eu fiz o Slipknot, eu acho que tem o conjunto da obra me agrada muito mais. Machine Head tem muito mais coisa que eu não sinto vontade de ouvir. Mas também as coisas que eu sinto puta bicho, aqueles 2 primeiros discos lá, e até o terceiro é complicado. A sensação de ouvir aquilo ali é muito intensa. Então, falei sobre o solo. O solo, acho que assim, eu ia tocar algumas coisas do solo aqui, mas vou deixar para os posts. A gente vai fazer postagens das frases, né? Analisando cada uma das frases. Na semana passada, na live, eu falei, quem quiser ver a live passada, está aqui disponível, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu falo, né, de assimilação de vocabulário, né, ampliando, analisando a frase, né, a primeira frase do solo, a gente analisa ela lá, né, as sobreposições de arpejos que ele coloca, a sonoridade dórico que ele impõe num Lá menor, como você enxergar isso em outros lugares do braço, para ser mais fácil você visualizar e passar a ouvir isso, né? Quando você está fazendo sua música, seja ela improvisando, compondo, fazendo arranjos e etc. E aí, em seguida, tem a resenha, a resenha do Scofield, é um workshop imenso do Scofield do EMAI, de 93 ou 92, se eu não me engano. Eu achei aquilo ali procurando uma aula do Scofield que eu queria muito falar nas publicações, mas terminei achando aquilo que eu já tinha visto, e tem essa pergunta, bicho, sobre que o Scofield faz, sobre como estudar, né, como praticar guitarra, e eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente conversa aqui, que ele fala, acho que do EMAI em 92, isso devia ter uma força muito grande, que a gente estava saindo ali da época Shredder, né, não saindo não, estava no auge do shredding, né, que é tocar rápido, né, tocar com velocidade. O EMAI foi eu diria que foi uma concentração, né? Tinha uma concentração de alunos e músicos interessados nisso enorme, né? Interessado
em tocar com velocidade, precisão, o instrumento, a guitarra. O EMI foi um reduto muito importante disso. E aí, na hora que o cara pergunta a ele como praticar, a primeira coisa que ele responde é que assim que você tem o conhecimento da ferramenta, que ela já é algo inteligível para você, né? Que você já entendeu um arpejo, já entendeu uma escala, que você se livre dela e comece a fazer música com ela. Isso a gente fala muito no Guitarra Sem Bloqueios, muito assim. Todas as aulas eu falo, bicho, ó, entendeu isso aqui, entendeu os acordes, entendeu o arpejo, entendeu a escala, entendeu esse exercício, transforma em música. Bicho, é uma coisa assim, é uma coisa que eu me identifiquei muito quando eu vi o Scofield falar isso. Transforma logo isso em música, assim. Ele ainda fala assim, o tempo que você vai gastar ali colocando, deixando aquilo ali, digamos, rápido, ele até solfeja a escala para cima e para baixo rápido, é inócuo, assim. Vai logo fazer música com isso, colocar em prática nas sequências harmônicas que você trabalha, nas músicas que você toca, vai desenvolver melodias, tirar melodias. E aí ele fala também de tirar solos, tirar frases, né? Coisa que a gente fala muito aqui. E o quanto ele já fez isso, e o quanto tempo ele ficava, né, tentando internalizar aquilo até que soasse musical, até que não fosse mais uma aplicação. Porque isso é parte do estudo, né? A parte de você pegar uma frase e tentar aplicar. Você está tentando, né, absorver aquele vocabulário, né? Absorver aquela palavra, aquela frase. Como é que você vai colocar aquilo ali num discurso, né? É uma coisa que você faz em casa. Na hora que você vai para o som, ela vai sair ou não, e ele fala que a frase, o Wilson fala muito disso, o Scofield também fala, que ela começa a sair de forma natural, de forma musical, né? E é isso, acho que o Scofield basicamente fala isso, né? E ele termina falando que o que ele está estudando muito são as músicas, o repertório que ele está tocando naquele período, né? Que com certeza John Scofield está sempre em turnê, ainda mais em 92, 93, e já vai fazer 30 anos, né, por nisso. Caramba. Não, nem vivo ainda. Você não era vivo? Era. Tá, que susto. Em 92, 93 ele estava sendo turnê, então termina tendo uma relação grande com o repertório que está tocando, né? Imagina a quantidade de encrenca que John Scofield não tocou na vida dele, né? Então ele finaliza falando isso sobre a prática. É bem legal, vale a pena assistir tanto o vídeo só dele respondendo a pergunta, quanto o vídeo inteiro, do workshop inteiro, porque ele tá tocando pra cacete. Tem um All the Things You Are lá, bicho, é lindo de ver, assim. Ele toca uma balada dele lá também, não é uma balada, não, uma valsa dele lá, tem escrito valsa, um ternário, e é engraçado que ele vai fazer um exercício e ele não consegue fazer. Aí ele, bicho, é muito bom, muito bom. Quem quiser ver isso aí, ele não consegue fazer, ele fica tentando fazer o exercício. Ele, mais uma vez, ele faz um monte de piada lá para quem entende inglês. É muito engraçado, assim. Você vê a desenvoltura do cara naquela situação, né? No EMI, em 1993, se quebrando no exercício que ele mesmo propõe ali, que era um exercício de tocar as escalas encaixadas, né, fluidas, através da sequência harmônica. Legal pra caramba, bicho, eu adoro ver essas coisas. E aí tem a frase do Miles, que é um dos solos. Esse solo já está postado aqui há muito tempo, foi um solo que eu gravei para o Express Guitar, né? Gravei há muito tempo atrás para o Express Guitar, já postei aqui no meu canal também. E a primeira frase analisada, tem a frase de abertura analisada, é uma frase muito mais simples em termos de análise, mas assim, a simplicidade não diz nada nesse caso, né? Porque é uma frase muito marcante, muito bonita, é a abertura do disco Kind of Blue, e assim, é um exemplo, aquilo ali é um exemplo mesmo dessa coisa do quão longe vocês podem chegar com pouca. É difícil até falar quantitativamente, mas assim, são 3 notas, bicho. A abertura da frase, a primeira são 3 notas. E 2 são a mesma, com oitava de diferença, né? O Ré. E aí ele toca um Dó entre
uma oitava e outra do Ré, fica um negócio que marcou a história da música, é o disco de jazz mais vendido da história, é o Kind of Blue. A frase de abertura do So What, né, que é a primeira música, a frase do Miles, é um solo assim, emblemático da história da música ocidental, com certeza absoluta. E aí tem depois, a continuar rapidinho, Bonnie, só para eu terminar, porque a frase não se limita a isso, ele depois toca uma tríade menor, de Ré menor, colocando a quarta, já começando a desenhar ali que vem um modo dórico por via, coisa modal, a inauguração de uma sonoridade, aquilo ali eu já ouvi, eu não me lembro quem falando, bicho, pode ter sido Branford Marsalis, porque tem tanto documentário sobre Kind of Blue que eu já vi, mas eu me lembro de alguém falando, não lembro se foi o Branford, quem souber aí pode me ajudar, o Winton, ou Branford Marsalis, ou o Ticoria, não me lembro quem foi, falando que acorda todos os dias ouvindo Kind of Blue. Todos os dias, há não sei quantos anos, ouvindo Kind of Blue. Ou seja, uma sonoridade que dividiu a história da música. Fala, Boni. Não, é que você estava falando sobre a simplicidade desse começo de solo, e eu lembrei de uma frase que é atribuída ao Leonardo da Vinci, mas não tenho certeza se é dele, que é que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Olha só. Bonita essa, né? Caramba. Eu ouvi também que eu vou falar sobre isso na semana que vem, mas numa conversa do Steve Swallow com o Pablo Held, eles falando também sobre essa coisa do complexo versus simples, que não tem a ver com muito, com pouco. A forma de fazer música e você tocar e acessar essa frequência, ela é sem rotulação. Essa coisa da rotulação não faz nenhum sentido para esse processo, nenhum. Sim. A Bianca sugeriu aqui uma coisa que é legal, que de repente você poderia contar em uma live sobre o seu processo e a sua mudança de Salvador para São Paulo. Posso contar, posso contar. Que pode ser interessante. Posso contar, a Bianca tá dando moral ao João Paulo. Inclusive já mandou outra aqui. Bianca tá dando moral ao João Paulo, porque aí eu vou contar dessa migração, vai ter que falar de João Paulo como que aqui? João Paulo Travassos, vou falar de Adriano Paternostro, Magno Vitor. Também, Adriano. Magno Vitor, vou falar das pessoas que foram muito importantes nessa transição. Vou falar de Keso, o Keso estava aí também, né? São as pessoas mais importantes da minha vida nessa mudança aí, com certeza. O João te perguntou se você prefere Scott Henderson ou Wayne Krantz. Não, aí não dá. Aí não dá, João. Não dá. Wayne Krantz ou Scott... Eu ouvi mais Scott Henderson, vou responder assim, eu ouvi mais Scott Henderson. Mas não dá. Essa coisa, essa comparação que o João Paulo adora, é um negócio que assim, ele traz, eu não sei da onde isso. Hoje ele não trouxe as polêmicas. Ele não trouxe polêmica. Mas eu acho que ele traz do útero da mãe isso, bicho. Eu acho que eu conheço o João Paulo há 30 anos. 30 anos, né, João? Que a gente se conhece. A gente estudou junto. E eu acho que a primeira coisa que ele me perguntou foi isso. Uma pergunta dessa aí, você prefere o Wayne Krantz ou Scott Henderson? Ele me inferniza com isso há 30 anos. Olha que legal. Olha que bacana. É isso, Boni? Vamos? O festival, como é que tá aí? Tem duas bandas na sua frente, né? Tá tocando a primeira ainda. Ah, é? Ah, tá. Então estamos tranquilo. Mas a live já tá com um tempão, né? Tá acabando também, estamos com 49 minutos. Tá bom de live. Chega de live, assim. Eu tinha duas perguntas que tiveram, que era uma sobre o sistema 5 e uma sobre a possibilidade do dó menor. Dá pra gente responder uma delas? Dá pra responder as duas. E tem uma outra pergunta aqui também. Não, então fala a outra, porque essas duas... Ok. O Valnei perguntou aqui se você tem algum material que você indica de material escrito para harmonia. Tem um material que eu indico para harmonia, com certeza. Eu indico o livro que eu falei na semana passada, que é o Jazz Theory, de Mark Levine. Eu acho que ele... Esse disco de harmonia, falando de harmonia popular, que eu acho que é o que você está perguntando, né?
ele é um livro que bicho, é muito, muito completo e muito prático, assim, ele leva muito na prática. O livro de harmonia erudita que eu estudei foi o Kostka. Eu não sei o primeiro nome dele, é o Kostka. Foi o livro de harmonia erudita, baixo cifrado, condução de vozes que eu estudei. Mas não acho que seja isso que você está perguntando, né? Então eu estou respondendo. O Mark Levine, Jazz Theory, fala de harmonia popular. É isso. Foi? Tem materiais também brasileiros de boa qualidade, né? Tem um livro, se não me engano, do Nelson Faria. Mas tem o curso. Exatamente agora, Boni, é foda. É isso aí. Tem material de qualidade, mas tem no nosso curso, no curso Guitarra Sem Bloqueios, a gente fala de harmonia, fala da minha visão. Eu falo muito na minha visão, boa, Boni, gostei. Bem detalhado. Bem detalhado, bicho, da maneira como eu enxergo os primeiros passos, assim. De você enxergar a harmonia na prática. O que é essa prática para mim lá no curso? É um equilíbrio da parte mais importante, que é a auditiva, de você entender auditivamente a harmonia, e de outras partes muito importantes, que é você conseguir executar a harmonia. Para mim, a segunda parte mais importante é você conseguir executar, ter a parte mecânica, né, de você colocar a harmonia em prática, entender o que é 1, 2, 5, 1, entender quais são as funções do acorde, a sonoridade de cada um dos acordes associados às escalas, às sonoridades, né? Então essa parte mecânica, a parte auditiva mais importante, a parte mecânica, a parte de você conseguir visualizar isso no braço da guitarra, mapear a geografia do braço, né, do instrumento, uma parte super desafiadora, né? Uma parte que muita gente ela se bloqueia ali, né? Por isso que o nome do curso é Guitarra Sem Bloqueios, porque é uma parte que muita gente se bloqueia, que é entender a música que você ouve ou que você intelectualmente entende e colocar em prática ela aqui, né? E a parte que eu considero talvez a parte que precisa ser menos trabalhada seria a parte teórica. Por que eu digo isso? Porque eu repito sempre aqui, eu sei que e conheço muita gente que produz o melhor estirpe de música do mundo e que não tem essa parte teórica, tá? Então, assim, para mim é muito importante, do alto das minhas dificuldades, entendeu? Mas eu sei que para muitas situações musicais de altíssimo nível, a teoria não teve importância nenhuma. E, na verdade, a teoria como o Ticoria falou no vídeo da semana passada, ela é uma maneira de dar nomes a fenômenos musicais, entendeu? Então, no Guitarra Sem Bloqueio, a gente tenta equilibrar esses 4 conceitos, que é o conceito auditivo, de você entender auditivamente o que você toca e quer tocar, você ser capaz de tocar a parte mecânica, né? Ser capaz de visualizar isso no braço e, teoricamente, você entender, porque para mim é importante, para mim foi importante, e para muitos alunos eu vejo que facilita certas formas. Se não se facilita, se não prejudica ninguém, eu acho que foi bom eu chegar aí, porque eu acho que a teoria, de forma nenhuma, o estudo, a teoria, ou qualquer tipo de desenvolvimento musical pode te atrapalhar. Mas esses são os 4 elementos que a gente tenta equilibrar ali, né? No Guitarra Sem Bloqueios. Equilibrar a parte auditiva, mais importante, da parte mecânica, conseguir tocar e visualizar no braço, esses 2 elementos com a parte teórica. Então, no Guitarra Sem Bloqueios você vai ter acesso a esse material dos passos que eu imagino tá percorrendo dessa forma equilibrada na harmonia. E aonde ele pode encontrar? Na link da bio. É só ir no link da bio aí, o guitarrasembloqueios.com.br também. Você pode adquirir o curso e a gente vai conversar aqui, conversa aqui pelas lives, conversa diretamente pelo suporte do grupo. Quem quiser entrar no grupo Telegram, do WhatsApp, link da bio, que a gente fala sobre isso lá todos os dias. Muito bem. Boa? Bem. Boa. Você respondeu todas as 2 perguntas que te mandaram? Não vou responder, deixa para responder semana que vem, tá? Tudo bem. Hoje a gente tomou bastante tempo aqui. Sim, é isso aí. Bom, Isso aí? estamos... Ó, o Valnei falou que ele achou uma boa, que ele vai se inscrever. Legal. Uma coisa que você falou sobre harmonia, eu queria que você até falasse um pouquinho mais ainda sobre o curso e tal, com uma relação que poucas vezes eu vi as pessoas fazerem assim harmonicamente,
você explora tanto, já que é a pergunta dele, que assim, por exemplo, você mostra o caminho para se pensar em muitas situações. Por exemplo, uma coisa que é o que mais me chamou a atenção, por exemplo, como é que você forma acordes a partir da escala pentatônica, por exemplo, que é uma coisa que não pelo menos na minha vivência musical, não é uma coisa muito comum, né? Geralmente separa-se as coisas, né? Então assim, ó, você vai aprender a escala agora, depois você vai aprender a harmonia, vai aprender o acorde, aí depois você junta tudo. E na verdade você já traz o tempo todo. Bicho, isso é a origem a origem do Guitarra Sem Bloqueios. É isso aí que você está falando, porque ele foi minha dissertação de mestrado, na época da Unicamp, que foi quando eu fui apresentado a esse material de desenvolvimento musical, que basicamente foi escrito por pianistas e instrumentistas de sopro, para se desenvolver a música dessa forma ampla, eu vi que na guitarra isso não era tão facilmente adaptável. E principalmente no teclado, porque no teclado isso aí jamais aconteceria, né? Na hora que você toca um acorde de Dó maior, uma tríade de Dó, Mi, Sol, que você sabe que você pode tocar a pentatônica junto com ele, por que você não pode tocar as outras duas notas que acabaram de aparecer, né? Você tem ali a nona e a sexta já. Acabou. No piano está muito claro. Se você pode tocar aqui 3 notas e aqui você pode tocar as 3 notas e mais 2, não tem diferença. Sim. Então na guitarra isso termina criando essa diferença mesmo, né? O que é uma escala, o que é um acorde, o que é um arpejo, o que é isso eu acho uma coisa que é um fator muito reincidente do que bloqueia as pessoas a produzir música de forma mais livre e entender a música no instrumento, entendeu? Quando você começa a separar muito as coisas, talvez fragmentar seja uma parte do processo, né? Mas fragmentar demais e separar demais as coisas acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu fragmento muito, um dos conceitos do Guitarra Sem Bloqueio, é a fragmentação do processo, no sentido de você isolar ao mínimo o fragmento mínimo que você pode estudar, que no caso para mim são os acordes. E os acordes, eles para mim já carregam uma relação com o arpejo, que diz ele, para mim não tem absolutamente nenhuma diferença. Na hora que você ouve um acorde maior que sétima maior, você está ouvindo o arpejo maior que sétima maior, você está ouvindo Dó, Mi, Sol, Si, né? Aquelas mesmas 4 notas, na hora que elas estão sendo tocadas de forma harmônica, né? De forma simultânea, quanto de forma consecutiva. E as possibilidades de extensão melódica que ela traz. O acorde de Dó maior com sétima maior, tocado com a quinta justa, ele já tem a sexta maior ali, já está na nossa bagagem musical, ouvir aquilo ali naturalmente. É muito difícil isso não tá associado, né? E a única nota que ficaria faltando ali seria a quarta, né? Que você tem a opção da quarta justa, a quarta aumentada, que aí no curso a gente discorre bem lá sobre, aí começa a ter nome as coisas, né? Porque, obviamente, a gente se utiliza de todos os benefícios que são possíveis para você evoluir musicalmente. Então, você sabe que um acorde maior, com sétima maior, ele já naturalmente, assim, a sonoridade mais associada já tem a nona maior e a sexta maior, porque são sonoridades que estão na pentatônica ali, né? Tá totalmente ligado. Então, a gente vai decidir a quarta, né? A quarta, se você botar justa, ela tem o nome de jônio, é a escala maior tradicional. Se você botar ela quarta aumentada, ela tem o nome de lídio. Mas o que importa ali é o som, né? Fala, Boni, o que você está rindo? Não, tô rindo de outra coisa, mas aproveitando aqui, o Neto Buguelo perguntou dos guitarristas brasileiros quais você estudou. Eu acho que não estudou mas estudou o músico, talvez seja a pergunta dele. Neto, assim, eu vou dizer os quais eu ouvi muito, né? Neto é da Bahia, então, assim, eu era criança, meus ídolos eram Mo Brasil e Nelson Veras, né? Dessa ramificação, né? Então, eu ouvi muito Mo e Nelson, eu ouço até hoje os dois, né? Tudo que eles falam e tocam, para mim, tem uma importância enorme. Tem duas lives aqui, de cada um, aqui no canal, tem 2 lives dele, quando o assunto é som não era um podcast, era uma live,
Eu fiz com todos os dois, fiz com uma com o Mo e duas com o Mo, duas com o Nelson, porque são minhas referências daí da nossa terra, né? Mas quando eu vim para São Paulo, eu escutei muito, assim, o 1-2 Trio do Michel Leme tinha acabado de ser lançado. Foi a minha primeira experiência ao vivo com os músicos paulistanos tocando música instrumental e foi... uma vez eu estava conversando com o Michel e falei, eu vinha com o meu carrinho dirigindo aqui, né? Eu vim vendo a paisagem, de repente, bicho, vem algo e tira o carro, joga na ribanceira, sai dando de cabeça para baixo, pulando o carro, assim. Foi aquilo ali, ver Thiago Espírito Santo, Michel Leme e Cuca Teixeira tocando em 2002, se eu não me engano, na Matic. Eu ouvi esse disco muito, depois ouvi muito um disco que Thiago Alves vai voltar aqui, que o Michel gravou com o Thiago Alves, que foi A Firma, era o Thiago, o Cássio, em turnê, né, nos shows era o Jonatas, mas no disco eu acho que é o Serginho Machado. Puta, se eu estiver enganado, é uma pena, mas eu tenho quase certeza que é o Serginho Machado. O Jonatas era uma criança quando saiu para tocar com eles. Eu ouvi muito esse disco, ouvi muito o segundo disco do Djalma, o Quinteto do Djalma eu ouvi muito, e ouvi muito, muito mesmo o disco do Vinícius Dorim. Esse eu ouvi muito, e é o Fernando Corrêa na guitarra. Guitarra e violão. Bicho, esse disco é maravilhoso, assim, é Revoada o nome do disco. É incrível. E esses eu tô falando as pessoas mais próximas para não repetindo os chavões, né? Que é o Delmiro, o Samambaia, o Heraldo do Monte, os dois têm uma discografia que Quanum, né? É indispensável se ouvir a obra de Heraldo do Monte, Hélio Delmiro. Mas eu sempre prefiro falar dos meus, digo dos próximos, né? As pessoas próximas, Michel Leme, Djalma Lima, Fernando Corrêa, são músicos que tiveram uma influência imensa, assim, todas as vezes que eu ia ver como é que estava se fazendo música ao meu redor, eram eles que estavam. Então, acho que sua pergunta é respondida por aí. Muito bem. Isso aí? Isso aí. Então é isso. Depois, Valnei, manda uma mensaginha lá pro Marcelo no inbox. Isso. Para continuar esse papo aí. E a gente vai se encontrar lá do outro lado. do outro lado. Do outro lado é foda, Boni. No direct, né? Não, que ele se inscreveu no curso. Ele já se inscreveu? Sim. Bicho, então maravilha. Vai se encontrar do outro lado. Do lado sem bloqueio, se prepare. Exatamente. Vamos lá. É isso aí. Então, beleza? Beleza. Falou, galera. Sábado que vem tem mais. Essa semana tem muita coisa postada aí pra gente conversar no sábado. E pra quem quiser ouvir um som agora... Exatamente, quem quiser ouvir o som agora vai ter no @Carreira Produções Artísticas, vai ter o show, primeiro show que eu fiz só com composições minhas, com um repertório que eu gravei no meu primeiro disco. Vamos lá, vamos desligar aqui e ouvir lá. É isso aí. Eu vou Beleza? deixar aqui o comentário, ó, pra quem quiser, procura esse nome aí, ó, Four Zones Festival. Four Zone Festival, Festival de Música Autoral. Lá no YouTube. Daqui a pouquinho entra o Marcelo ao vivo. Exatamente, legal. JP, lá no YouTube. Quem é JP? JP Castelanho. Boquita. Isso aí, lindão. É isso aí. Vamos nessa? Fecha aí, Boni. Falou, turma.